A paz do Senhor Jesus, meus amados e amada do Senhor Jesus. Já venho eu aqui trazer uma mensagenzinha de Deus ao seu coração. Mensagem essa que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Mensagem muito forte que falará ao meu e ao teu coração. Essa mensagem ela tem como título: O espírito mundano causa dissensão nas igrejas. Quem é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor é eu e você. Então devemos analisar se entre nós está havendo dissensão, se entre nós está havendo contenda. Nós temos que fazer uma faxina na nossa mente, amém? Que Deus nos abençoe e abra a minha mente e o meu coração, que abra a sua mente e o seu coração para você receber do Senhor essa mensagem, amém? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a menina em Cristo, como a meninos em Cristo. Com leite vós criei e não com manjar. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Se não ministro pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo rego, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta e é alguma coisa, nem o que regra, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavradores. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio, arquiteto e fundamento, e outro edifício sobre eles, nem vejo cada um como edificar sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarar. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus
que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Eita glória! Aleluia, Deus! Glorificado seja Deus por essa palavra. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa linda mensagem, essa linda palavra. Palavra essa que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Pai, já te agradeço, em nome de Jesus, pela leitura dessa palavra. Agora dai-me sabedoria, Senhor, para que eu venha trazer alguns pontos aqui para cada um. Alguns pontos aqui explicando o que essa palavra quer dizer. Usa-me, Senhor. Diminua eu, Pai, para que tu cresças em mim nesse momento, Senhor. Glorificado seja Deus. E faça segundo a sua vontade, não segundo a minha. E toca no mais profundo do coração de cada um que for ouvir essa mensagem. Amém? Mensagem essa que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Então, quem é a igreja? A igreja é eu e você, meus amados. Não esteja pensando que a igreja é a placa, é o templo que você segue, é a casa de oração, a casa de reunião, aonde reúne pessoas para falar do amor de Deus. Não. A igreja de Deus é eu e você. É todo aquele que fazemos a vontade de Deus, esse é chamado de igreja de Deus. Não esteja pensando que a igreja é uma casa feita de barro, não. Não esteja pensando que a igreja é aquela casa construída por mão de homens, não. Mas fique bem atento que a igreja de Deus é eu e você que fizermos a vontade do Senhor nosso Deus, amém? E que Deus seja louvado agora e para sempre. Meus amados, a palavra de Deus já vem dizendo, e eu, irmãos, não vós pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Isso é Paulo falando para todos aqueles que naquela época ele pregava a palavra. Versículo 2, com leite vós criei, e não com manjar. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo a carne. Porque, meus amados, essa palavra ela vem nos dizer que se nós se mete em contenda, se mete em confusão, se mete em assunto que não nos desrespeitam, nós estamos agindo carnalmente. Mas se houver problemas dentro da nossa casa, dentro da nossa vizinhança, ou dentro do nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, se nós apresentarmos aquela causa a Deus, nós estamos agindo espiritualmente. Mas se nós for se meter, bater boca, conversar, falar o que não deve, nós vamos estar fazendo errado. Nós estamos agindo na carne. Mas quando nós agimos espiritualmente, nós vamos com o espírito de mansidão, com o espírito de paz, apaziguando aquela contenda, para que não venha
causar nenhum danos, nenhuma briga, nenhum derramamento de sangue. Muitas das vezes nós vemos pessoas querendo se achar o tal, se achar melhores do que outros, mas a própria palavra de Deus está dizendo que não haja contenda, não haja inveja, que havendo contenda, havendo inveja, havendo dissensão, isso tudo está errado, né? No versículo 4, porque dizendo eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Muita gente fala que eu sou da igreja tal, eu sou da placa tal, eu sou de determinada predominação. Mas todos nós não somos de Cristo, nós não falamos, nós não pregamos o mesmo Cristo Jesus? Aquele que foi crucificado por mim e por você? E por que há dissensões dentro das próprias igrejas, de pessoas que ensinam o que Jesus lhe deu, a sabedoria que Jesus lhe deu? De pessoas que falam do amor de Jesus. Por que igreja tal não visita tal igreja? Por que o membro de uma igreja não pode ir para uma outra igreja? Por que essas pessoas fazem dissensões entre a própria igreja de Cristo? Por que há essa dissensão? Então nós vemos, meus amados, que os próprios homens de Deus, eles fazem dissensões de pessoas. Eles querem que vá todos para aquela igreja, se junte todos. Mas desde o começo teve. Nós estamos vendo aqui que há a igreja de 1 Coríntios, 2 Coríntios, a igreja do Gálatas, há várias igrejas, várias pessoas do evangelho que pregam o evangelho. O importante é que o evangelho seja pregado com amor, com prudência, com sabedoria e levando sempre a palavra para que haja renúncia da carne. Porque a própria palavra diz quem é Paulo e quem é Apolo, se não servo de Cristo. E quem é o pastor de cada uma determinada predominação. Todos eles não servem a Cristo. Eu sei que há doutrinas mais rigorosas, a doutrina onde as pessoas têm mais liberdade, a doutrina onde as pessoas buscam mais a Deus de forma diferente. Eu sei que há isso aí. Mas não deveria todos unir em um só propósito, em ganhar almas para Jesus? Em salvar, em tirar pessoas das drogas, da prostituição, do álcool, da mentira, do engano, da inveja, da tolice, da idolatria? Não é essa a missão que Cristo deixou para todos nós? Que nós apacente as suas ovelhas? Não é essa a missão de Cristo, a missão que Cristo nos deu? Para que nós viesse, levasse o evangelho e ganhassem almas, tirassem pessoas daquele sofrimento em que se encontra. E por que há a dissensão entre as próprias igrejas? Se o nosso objetivo é ganhar almas para o reino de Deus, como pessoas enviadas por Deus, ganhou a mim e a você levando a palavra de Deus. Quantos não estão aí que levaram a palavra de Deus ao nosso coração e nós nos arrependemos e nós reconhecemos Jesus como Senhor e nosso Salvador? Nós já somos escolhidos, mas quando alguém planta verdadeiramente aquela explicação mais aprofundada, explica que nós estamos no caminho errado, aquilo vai tocar o nosso coração. Talvez não toque hoje, mas amanhã vai tocar de alguma forma. Versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelo qual creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. O Senhor deu a Paulo e deu a Apolo o conhecimento para que eles fossem ganhar-se alma para Jesus.
como deu a mim, dá a você, todo aquele que leva a mensagem de Deus. Talvez a mensagem de Deus que você fala ao coração de alguém já tenha tocado alguém. Talvez a mensagem que eu falo já tenha tocado alguém, né? Jesus sabe. A nossa missão é levar a mensagem de Deus. O trabalho final é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que vai moldando aquela pessoa todos os dias. Mas o importante é que nós pregue o evangelho do Senhor limpo, puro. Um evangelho puro. Um evangelho onde fala de arrependimento, onde fala que se não se arrepender, se não renunciar à carne, você vai para o lago de fogo. Você quer isso, meu amigo, minha amiga? Você não quer, eu tenho certeza que você não quer que a sua família... Se você diz, eu amo meus filhos, mas você não leva seus filhos à casa do Senhor para ouvir a mensagem que o Senhor tem a dizer ao seu coração. Será que você está fazendo certo? Mas se você pega seus filhos e leva para um bar, você está ensinando a eles coisas que no futuro eles vão fazer. Ir para um bar. Mas se você levar seus filhos para a casa do Senhor, você vai estar ensinando a eles qual caminho eles devem seguir. Então não leve seus filhos a um bar. Não pegue seus filhos e sente na mesa de um bar. Ali pode haver uma briga, pode haver algo que seus filhos vão ver aquilo. Talvez a cabecinha deles vão pensar o quê? Nossa, meu pai me levou num bar e houve uma briga, né? Então não leve seus filhos a um bar, leve a uma igreja onde a palavra de Deus possa tocar o seu coração. Versículo 6. Eu plantei a Apolo, rego, mas Deus deu o crescimento. Então Deus é quem dá o crescimento. Por isso que a minha e a sua, de todo aquele que leva a mensagem de Deus, a nossa obrigação é levar a mensagem de Deus. Para que haja mudança naquelas pessoas que vivem no mundo carnal, que vivem servindo ao inimigo, para que haja mudança dentro delas através dessa mensagem. Versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então não é porque eu estou levando essa mensagem de Deus que eu sou alguma coisa. Não, eu não sou nada. Porque a própria palavra de Deus diz: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, se eu planto uma mensagem, se eu planto uma sementezinha no coração de alguém, não é para me gloriar, não. Que diminua eu, mas que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus cresça dentro de mim. Que diminua eu sempre. Para que eu não me sinta nada. Para que eu não me ache superior a nada. Porque a minha obrigação, como o Senhor me tirou da lama, e hoje eu estou na rocha, a minha obrigação é levar a palavra de Deus. Por gratidão ao meu Deus pelo que Ele fez por mim. Mas a minha obrigação é plantar essa sementezinha no seu coração. No coração daquele que se encontra desgarrado, daquela ovelha que se encontra desgarrado, daquela ovelha que se encontra nos caminhos errantes. Mas o trabalhar, o moldar é do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai fazer o trabalho na vida daquele que ouvir essa mensagem. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega, não mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Cada um de nós vamos receber segundo o nosso trabalho, mas no tempo de Deus determinado. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto,
e fundamento e outro edifício sobre ele. Mas veja, cada um como edifício sobre ele. Cada um de nós somos edifício segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus quer que nós seja. Mas o que é que Deus quer que nós seja? Cooperando com o Evangelho de Cristo, um Evangelho limpo, um Evangelho puro, onde pregue a renúncia da carne para que haja salvação da alma. Por isso que essa palavra é muito linda. Olha o que a mensagem diz aqui no versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia há de declarar. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. No 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. No versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No 17, se alguém dentre destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus, por isso que nós temos que fazer a vontade de Deus, para que Ele venha se agradar daquilo que nós estamos fazendo. Eu sei, meus amados, que a carne é fraca, mas a palavra de Deus diz que o Espírito está pronto. Se o Espírito está pronto, nós temos que vigiar para não dar lugar à carne. Porque a carne só reina a coisa da carne, mas o Espírito reina as coisas do Espírito. Ninguém, no 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. No 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então não seja sábio, seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa vigilante, não seja sábio, seja vigilante. Mesmo tendo sabedoria, seja vigilante, para que não venha abrir a sua boca e falar algo e ser apanhado dentro das suas próprias palavras. No versículo 20, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Oh, aleluia, glória a Deus. Portanto, não seja sábio, porque o Senhor conhece o meu e o teu pensamento. Que diminua eu todos os dias para que o Senhor cresças em mim. Olha o que a palavra diz lá no versículo 21 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Ceifa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa palavra, que ela possa ter tocado o seu coração, que essa palavra possa ter trazido algo para a sua vida neste momento, neste dia. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, se você não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer para você, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Porque você, muitas das vezes, talvez você tenha dito, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, eu amo a minha esposa, eu amo a meu pai, eu amo a minha mãe. Mas se você ama verdadeiramente o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe e o seu irmão, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe para quê? Para que não se salve só você, mas que você possa salvar todas as pessoas que você ama através do seu salvamento. Porque quando você se arrepende, quando as pessoas virem a sua mudança, muitas das pessoas vão lhe acompanhar por ver você mudando. Mas quando você não tiver mudança dentro de você, muitos só vão se afastar de você. Seja seus filhos, seja sua esposa, seja o seu pai, seja sua mãe. Todos vão se afastar de você. Mas quando vir mudança, quando vir arrependimento, quando vir transformação, todos eles vão se chegar a você. Sabe por quê? Porque ali houve transformação na sua vida. Então receba do Senhor essa mensagem e que Deus lhe abençoe. Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E corra para Jesus enquanto há tempo, pois ele diz, vens a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. Seja como ele, manso e humilde de coração. Pois Jesus diz, vou preparar vós lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi preparar nosso lugar. Então Jesus está voltando. Você vai querer ir ou você vai querer ficar? Então escolha ir para Jesus. Venha para Jesus hoje e traga a sua família. Leve a sua família hoje na igreja mais próxima da sua casa. Leve a sua família, leve o seu filho. A igreja mais próxima da sua casa, para que eles ouçam o que Jesus tem a falar ao seu coração. Amém? E que Deus lhe abençoe. Pai querido, Pai amado, já venho te agradecer por essa mensagem, Pai amado. Pai querido, já venho pedir que o Senhor chegue nos presídios, nos hospitais, nos lados idosos, meu Pai, nas casas onde tem contenda, meu Pai querido. Chega, Pai, onde há guerra. Nesses países onde a guerra, meu Pai, está tomando de conta, meu Pai. Oh, querido Deus, o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas, eu não sei de nada. Mas o Senhor sabe o porquê essas guerras, o Senhor sabe porquê essas contendas, o Senhor sabe porquê essas dissensões, o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Mas a minha obrigação é levar a mensagem do Senhor adiante. E que o Senhor me abençoe, que diminua eu para que o Senhor cresça dentro de mim cada dia, meu Pai. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. E que o Senhor venha me abençoar e te abençoar. Que o Senhor venha me proteger e te proteger. Que o Senhor venha me guardar e te guardar, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.